adaptação escolar foi o tema da aula passada. A professora Fátima falou sobre o currículo. É a representação da escola. E hoje ele atinge dois grandes blocos, currículos abertos e currículos fechados. Estudamos a adaptação curricular. As adaptações curriculares favorecem o desenvolvimento dos alunos e precisam ser organizadas a partir de suas necessidades específicas. Conhecemos o projeto curricular básico. O projeto curricular básico exige ações pedagógicas especiais para que ele realmente seja efetivo. Uma boa aula. Olá, é um prazer estar com vocês novamente. O tema da nossa aula de hoje é adaptações curriculares, como operacionalizá-las. Entender, teoricamente, as concepções que embasam as adaptações curriculares é algo que nós podemos considerar até fácil. Mas quando a gente pensa que tem que passar do papel para a prática, muitas coisas entram em jogo. E às vezes só a boa vontade do professor não chega. Na verdade, nós precisamos de persistência, criatividade e uma visão crítica em relação à diversidade. Seriam pontos fundamentais. Mas essa persistência não é algo de se insistir algumas vezes. Nós poderíamos até comparar com aquela pessoa que vai montar um grande quebra-cabeças. Vocês imaginem uma mesa cheia de pecinhas, um quebra-cabeça muito grande. E nós teríamos que estar tentando várias colocações até achar a mais adequada. Na verdade, quantas vezes forem necessárias, nós teríamos que estar mudando e também observando esse todo. Então, conforme a gente vai encaixando as peças, nós temos que parar e olhar para ver se essa peça colocada realmente dá uma forma mais harmoniosa e se encaixa perfeitamente onde ela está. Então, isso é uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo extremamente prazerosa. Na hora que a gente entende isso como uma filosofia de vida, como uma proposta que pode trazer uma melhora para uma outra pessoa, uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na aprendizagem. Então, essa persistência envolve tudo isso. Além disso, uma outra colocação que nos perturba é que na hora que a gente começa a falar e a dar algumas propostas de organização dessa adaptação curricular, que a gente possa estar sendo tecnicista, ou seja, em hipótese alguma, existe uma receita. Nós estamos aqui falando em diversidade, nós estamos falando que cada aluno é único, cada professor é único, cada escola tem as suas condições muito particulares. Então, por nenhum momento, nós gostaríamos que vocês pensassem que isso é uma receita, algo para ser aplicado, mas para ser considerado em cada situação que vocês tiverem, que vocês não estejam vendo o fluxo do jeito que vocês gostariam. Na verdade, é como se a gente tivesse que buscar um equilíbrio que o equilibrista, que enquanto ele está, por exemplo, naquele fio, ele tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo para que ele possa andar naquele fio. Pensar no que a plateia está achando, para onde ele está indo, no eixo dele. Então, todas essas questões que envolvem o equilibrista para que ele realmente possa seguir no fio que ele está se equilibrando, são importantes. A mesma coisa em relação ao professor. Ainda comparando com o equilibrista, se nós pensarmos quanto mais esse equilibrista ensaia, melhor ele vai ser. Então, quanto mais o professor fizer essas adaptações, quanto mais ele exercitar isso, por mais difícil que seja o aluno que chegue, ele vai conseguir estar de uma forma mais tranquila realizando essas atividades necessárias. Uma das colocações interessantes em relação aos trabalhos desses autores da Europa, como Monjon,
são citações, são dicas que a gente precisaria estar observando em sala de aula com relação à adaptação curricular. Vamos ver algumas delas. Adaptações relativas às atividades de ensino-aprendizagem. Essas seriam as adaptações mais simples possíveis e as mais fáceis de serem feitas pelo professor. Esse tipo de adaptação é aquela que nós, professores, fazemos diariamente quase sem perceber, aumentando ou modificando um pouquinho a lição de casa de uma criança ou de outra, ainda trocando essa criança de lugar, porque a gente percebe que às vezes perto da janela ela se distrai muito mais rápido, ou perto da porta, todas as pessoas que passam pelo corredor acabam tirando a sua atenção. Então, essas adaptações no processo ensino-aprendizagem, que envolvem coisas pequenas, menos significativas, elas estão mais diretamente relacionadas a coisas simples, que o professor pode fazer sem muito pensar, mas que ao longo do tempo, às vezes, precisam ser planejadas com mais frequência, mas que, na verdade, o professor não sente dificuldade em fazer. São coisas que a gente faz com facilidade e ajuda muito a evolução da criança. Ainda temos outras colocações, adaptações relativas à metodologia e à didática. Essas são um pouquinho mais complicadas de serem organizadas sem pensar com antecedência, sem discutir um pouco com o orientador educacional sobre isso. Mas elas envolvem aquele desnível que às vezes a gente tem em sala de aula de alunos que estão num processo de alfabetização um pouquinho mais acelerado e outros um pouquinho mais lento, e a gente tem que fazer uma modificação, às vezes até na forma como a gente está expondo. Alguns que se adaptam melhor, por exemplo, a uma proposta construtivista, e outros ainda necessitam, por exemplo, da colocação das famílias silábicas, que por mais que fuja a proposta ideal, para outros facilita muito esse processo de aprendizagem. Nós até vimos em aulas anteriores que, por exemplo, crianças com deficiência mental têm mais facilidade para aprender com o método fônico, com o método silábico, do que com uma proposta mais ampla que parta de um texto, porque eles não têm essa noção do conjunto. Então, isso seria essa adaptação, na verdade, de metodologia, que não é uma coisa muito difícil, mas ainda é uma adaptação menos significativa, que a gente pode fazer mudando a tarefa de casa. Então, para essas crianças que estão num ritmo mais lento, a tarefa ser ou diferenciada ou menor, facilitando, assim, todo o seu desenvolvimento e impulsionando o seu processo de aprendizagem. Vejamos ainda, adaptações relativas aos modos de avaliação. Em algumas aulas, nós já falamos de avaliação e ainda vamos falar mais para frente, porque esse é um ponto fundamental. Como avaliar, quando avaliar, quem avaliar. Então, nesse processo de como a gente vai adaptar a avaliação, ela tem que ter um objetivo de reformular a nossa ação e não só de diagnosticar a dificuldade da criança, né? Então, a hora que a gente entende que essa avaliação não deve ter aquele cunho quantitativo e que ela possa estar assumindo uma perspectiva qualitativa, nós vamos ter realmente uma adaptação feita. Às vezes, só a mudança da forma como a gente está colocando para a criança fazer essa avaliação, alguns fazem no abstrato, por exemplo, uma conta, um probleminho, e outros, um grupo menor da sala, ou uma ou duas crianças, precisam de um apoio concreto para realizar essa avaliação. Então, se realmente ele consegue pensar de forma independente em relação àquele problema da matemática, por exemplo, que a gente está apresentando. Então, isso é fundamental. Ainda nós teríamos adaptações relativas à prioridade de objetivos e conteúdos. Aqui, mais especificamente, o que realmente é prioritário para aquela criança. Então, será que nós podemos tirar alguns objetivos que não seriam tão necessários e tão significativos para ela? Ou então, se nós precisaríamos mexer no conteúdo? Na verdade, desse conteúdo, qual seria realmente o que ela seria capaz de executar, com isso alavancando a sua autoestima e a sua vontade de continuar aprendendo. Esses pontos são fundamentais e a gente pode estar adaptando para
para um determinado, por exemplo, um bimestre, e ao final desse bimestre a gente considerar se o que a gente tirou ou o que a gente incluiu melhorou a sua forma de aprendizagem. Às vezes, a criança apresenta um déficit de conteúdos vindo de anos anteriores, e nessa hora a gente precisa estar inserindo um objetivo extra ou um conteúdo novo para que ela possa dar conta do que está sendo proposto para aquela série. Vamos ver um próximo. Adaptações na temporalização. Essas adaptações estão basicamente direcionadas com a escolha dos objetivos e dos conteúdos, porque essa seleção feita anteriormente é que vai dizer quanto tempo esse sujeito vai precisar para que ele adquira aquele determinado conteúdo. Então, um item desse está totalmente ligado ao outro. Não tem como eu desprezar um conteúdo pensando em adaptação curricular. Por isso é extremamente significativo e complexo. Colocar isso em prática varia muito de um professor para o outro, em relação a N fatores que a gente ainda vai considerar. Por isso, nós vamos ouvir agora um depoimento de um professor sobre como ele se organiza para fazer as adaptações. Vejamos. Essas adaptações a gente faz de uma forma mais sintética dos conteúdos que são trabalhados dos alunos considerados normais pela escola e pela sociedade. Então nós pegamos a parte que vai usar uma inter-relação com a sociedade, escola, sociedade, para eles que eles possam ter uma adaptação e uma vida diferenciada, né, em relação aos demais. Então a gente pega os objetivos, vai sintetizar esses objetivos para trabalhar em cima desses aspectos. Não num aspecto, na forma abrangente, como se trabalha com os alunos normais, de uma forma que eles tenham uma reflexão. Com esses alunos, você tem que trabalhar o conteúdo em si, objetivamente. Essas aprendizagens, elas têm que ser bem simples para eles. Você não pode fazer com que eles façam uma reflexão muito grande, também pela capacidade, pelo desenvolvimento que eles têm como alunos, né? Na matemática, por exemplo, trabalhando na parte numérica, trabalhando contas, ir no mercado, saber fazer contas simples. Nós, professores de projeto, a gente considera a aprendizagem mais urgente aquela que ele vai utilizar na sua vida, tanto na escola como na sua vida particular fora da escola. Esse é uma grande preocupação nossa. A gente, tendo o conteúdo em mão, a gente pode trabalhar, não só trabalhar o conteúdo, mas trabalhar a forma como ele é dado, para que ele possa ter uma integração na sociedade, saber se relacionar com as pessoas, saber se conviver num ambiente que ele não tem esse costume. Então, são essas adaptações que a gente busca no ensinamento, para que eles possam levar fora da escola também. Vocês puderam observar que não existe processo de adaptação sem o empenho do professor. Há necessidade de N situações a serem controladas, a serem pensadas, a serem organizadas. Se o professor mostra essa disposição, mais fácil vai ser para que ele enfrente as dificuldades que vão aparecendo no dia a dia. Envolve aquelas duas questões que nós iniciamos a aula falando, a persistência e o equilíbrio. Ao mesmo tempo, a criatividade. Sem esses pilares, nós não teremos realmente um processo de inclusão satisfatório. E nesse ponto sofre o professor e sofre o aluno. Ao passo que, se há um envolvimento maior por parte do professor, ele conquista essa criança e a partir da hora que esse vínculo se estabelece, as coisas fluem de uma forma muito mais organizada. Antes do nosso intervalo, nós falamos um pouco de adaptações menos significativas, mais fáceis de serem organizadas pelo professor. Agora vamos nos dedicar a falar um pouco de adaptações significativas, ou seja, que despendem mais determinação do contexto para que aconteçam.
nós sabemos que nem sempre as crianças se bastam com uma pequena modificação. Nós temos crianças que apresentam um quadro muito significativo de um déficit no processo de aprendizagem. E isso exige adaptações de grande porte. Às vezes, a eliminação ou o acréscimo de algum conteúdo. Essa colocação de modificação em termos de conteúdo, ela é muito necessária. Vou dar para vocês um exemplo de uma criança em uma 5ª série com deficiência mental e que não está alfabetizada. Nós acompanhamos vários casos onde as crianças estão muito bem adaptadas ao contexto, adaptadas aos colegas, e nós temos, como profissionais da área de educação, que assessorar esse conjunto diferente de professores a fazer as adaptações mais significativas, eliminando ou acrescentando conteúdos específicos para aquela criança. Então, nós sentamos individualmente com cada professor e vemos quais seriam os conteúdos propostos para aquela série. Desses conteúdos, quais a nossa criança poderia estar, de alguma forma, atingindo. Aí nós tiraríamos os que não seriam necessários ou que ela não, nesse momento, seria capaz de capturá-los. E acrescentaríamos outros, que seriam, de uma forma ou de outra, mais acessíveis ao seu processo de aprendizagem. E assim, essa adaptação ela é mais trabalhosa no começo, mas depois de feitas essas primeiras reuniões, isso flui com mais naturalidade. E a criança pode permanecer, por exemplo, em uma 5ª série, sem atrapalhar o contexto de sala de aula, em função dessa adaptação e de conteúdos que a gente vê. Ainda nessa mesma sequência, nós teríamos a eliminação ou o acréscimo de objetivos. Então, essas crianças podem apresentar uma necessidade específica em relação a determinados temas, não precisando de grandes modificações, mas esses objetivos precisam ser dosados, precisam ser selecionados. Às vezes, nem todo o que se propõe vai ser extremamente útil para aquela criança. Por exemplo, se a gente sabe que ela tem uma deficiência visual e que determinados pontos do conteúdo não vão ser necessários na sua vida adulta, ou se ela tem uma deficiência mental, a gente sabe que uma raiz quadrada fez parte do nosso processo de aprendizagem, favorecendo construções cognitivas que hoje nos ajudam, por exemplo, a estacionar um carro, que talvez o deficiente mental não precise. Então, são pequenos detalhes que nós poderíamos estar tirando em relação aos objetivos que vão facilitar a aprendizagem. Vejam bem, eu não estou dizendo que existem conteúdos e objetivos que são inúteis. Todos que são propostos para as pessoas que não têm nenhuma necessidade específica, eles têm um objetivo, eles têm uma função na nossa vida adulta e por isso que eles estão lá. Mas quando nós estamos falando em dificuldades específicas, em adaptações para crianças com alguma deficiência, nós teríamos que priorizar o que vai ser necessário para ela hoje e no futuro. Ainda em caráter alternativo ou complementar, nós dispomos de um leque enorme de opções. Por exemplo, ter um professor extra em sala de aula, que não vai ficar assessorando somente aquela criança que tem uma necessidade especial, mas que possa dar um apoio geral para a turma. Isso tem ajudado muito. E esse professor pode ficar lá um período determinado de tempo, não todos os dias da semana, alternando nos dias em que as disciplinas exigem mais em relação ao professor. Fora isso, a gente ainda pode pedir aulas particulares para que os pais levem, assessoria de outros profissionais da área. Na verdade, esse leque, esse conjunto de fatores é muito importante e, às vezes, ele é uma alavanca nesse processo, que ajuda o professor a organizar a sua prática. Ainda precisamos pensar em provisão de recursos extraordinários, que inclui recursos pessoais. Quando falamos em recursos pessoais, queremos dizer que não podemos deixar de falar em adaptação curricular sem falar em adaptações relacionais. Esses recursos pessoais envolvem a relação minha com o aluno, do aluno comigo, a minha relação com os demais no contexto da escola, a relação desse aluno com os colegas, com os outros professores, a relação com os pais. Não tem como nós desprezarmos as relações afetivas. Elas são fundamentais no processo de aprendizagem.
Na mesma hora que eu me sinto aceita, que eu me sinto fazendo parte daquele contexto, na mesma hora que os outros vibram com o meu sucesso e eu vibro com o sucesso dos outros, nós temos um processo de aprendizagem muito mais rápida. Não existe nada que a gente aprenda que não esteja vinculado à emoção. Nada que não seja um objetivo próprio nosso. Nós não aprendemos algo porque o outro quer que a gente aprenda. A gente aprende porque aquilo tem algum significado para a gente. A criança aprende porque na hora que ela aprende, ela vê aquilo fazendo parte, fazendo sentido da vida dela. Sentido na relação de ver o professor satisfeito com isso e os colegas no mesmo contexto. Então, essas relações, esse encaixe perfeito, depende dessa relação afetiva, dessa adaptação relacional. O professor precisa gostar do aluno especial. Na verdade, ele precisa perder todo o medo, nós já falamos isso em aulas anteriores, e tirar aquela casca do preconceito que às vezes impede que ele toque no aluno ou que ele tenha uma relação mais próxima da dificuldade e dos sucessos que o aluno vai adquirindo. Outro ponto importante são os recursos individuais. Na verdade, eles são as bases dessas adaptações relacionais que a gente sugeriu. Se eu, como pessoa, não tenho um equilíbrio próprio, não tenho um recurso, uma motivação para me relacionar com essa criança, isso não vai acontecer. Então, a minha história como sujeito, que nós já vimos no livro anterior, ela é fundamental para isso. Eu tenho que, como pessoa, ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de disponibilidade de lidar com a diferença, para poder entender aquele aluno. Também nós temos que considerar em relação aos recursos individuais que esse aluno também traz uma história, às vezes de fracasso, às vezes de ser humilhado, de sofrer o preconceito. Então, esse recurso individual dele de se relacionar com o outro pode estar muito fragilizado e o professor teria que ter aí uma habilidade tal para limpar essa situação e poder estar realmente estabelecendo um laço melhor nessa relação. Esse é um ponto importante de equilíbrio e também de favorecimento nesse processo. Isto faz parte do contexto quando a gente pensa em adaptação curricular. Não tem como dispensar essa condição do professor como sujeito, realmente equilibrado para poder ser um professor, e desse aluno com as dificuldades que ele tem. Ainda contemplamos recursos materiais. Os recursos materiais favorecem muito esse processo de adaptação. Se nós pudermos adquirir materiais, construir em conjunto com os demais alunos, materiais que vão favorecer a aprendizagem de por exemplo, um alfabeto maior, a disposição das carteiras que a gente vai colocar em sala de aula, esse recurso, ele favorece, ajuda e, além de tudo, se nós conseguirmos o apoio dos demais colegas na organização desse material, o processo de aprendizagem flui de uma forma muito gostosa e bastante significativa para todos que estão envolvidos. E, por último, nós teríamos os recursos ambientais, que envolvem todo o contexto da escola, desde, por exemplo, a colocação de uma rampa na entrada externa, ou então de algum tipo de sinalização para a criança cega, e fora isso, toda a organização da escola para receber essa criança. Isso implica desde a aula de educação física, a aula de artes, a festas que nós estejamos organizando no contexto. Todas essas etapas que nós pudemos observar vão colaborar e vão favorecer a adaptação curricular. Não tem como pensar em adaptação curricular mais significativa sem pensar de forma ampla, atingindo todas essas etapas que a gente viu. Por isso, requer mais organização, requer empenho, requer uma criatividade em relação ao contexto e muita dedicação.
Essa nossa experiência diária em estar fazendo e ajudando com que as escolas façam as suas adaptações, nos fizeram a chegar a algumas conclusões importantes. E agora nós vamos colocar para vocês de uma forma mais objetiva para que vocês possam refletir também em cima da nossa prática. Então vamos observar a operacionalização das adaptações curriculares. Primeiramente, precisaríamos considerar a filosofia inclusiva. Entender e aceitar a inclusão não basta. O contexto como um todo, a escola precisa adquirir essa filosofia inclusiva, aprender a lidar com a diversidade. Enquanto se diz, o fulaninho lá que é aluna da professora X, isso já não é uma proposta inclusiva. Este aluno é da escola, pertence a todos. O problema que essa professora está tendo deve ser comungado, deve ser discutido com todos que ajudam a dar soluções. Esse aluno que esse ano é dessa professora, no ano que vem vai ser de outra. Então, essa filosofia inclusiva faz com que o professor não se sinta sozinho e não pense que o fracasso dessa criança vai ser um fracasso só dele. Então, unindo forças é que a gente consegue observar que vai para frente, não tem como não dar certo o processo inclusivo daí. Num segundo momento, nós teríamos que pensar nos aspectos emocionais, as relações afetivas que acontecem no contexto escolar. Não adianta ter uma filosofia inclusiva, não adianta o professor, principalmente aquele da escola particular, que tem medo de ser mandado embora, dizer, pode me mandar o aluno, mas no fundo não consegue se adaptar a essa criança. Tem problemas seus, pessoais, às vezes até culturais, que impedem ele de aceitar essa diferença, de entender as dificuldades específicas desse aluno. Se nós considerarmos que o aluno especial não se sente fazendo parte daquele contexto, não adianta adaptar conteúdo, não adianta o material de última geração, nada disso vai funcionar. São eixos que, na verdade, impedem que esse trabalho flua. Ainda, nós pensaríamos na colocação de uma rede de apoio. Sem essa proposta de uma rede de apoio, o professor se sente sozinho, a escola se sente abandonada. E quando a gente fala em rede de apoio, o professor, a escola, o orientador, todo o contexto escolar, a família como responsável também pelo esse processo de inclusão da criança, tendo que aceitar as dificuldades e os limites de seu filho. E todo o recurso extra que essa criança precise. Aulas fora do horário, reeducação visual, fisioterapia, fonoaudiologia, tudo que essa criança precise. E esta rede de apoio conectada. Não adianta nós pensarmos em rede de apoio que não se falam ou que se falam pelo telefone. Há que se ter uma reunião bimestral ou semestral no mínimo com todos esses profissionais para que se discutam as adaptações necessárias e aí sim nós vamos ver ao longo do tempo a evolução dessa criança. E por último, nós pensaríamos na montagem de um portfólio. O que seria esse portfólio? Seria essa pasta, um álbum que acompanha a vida escolar da criança. Ali nós vamos colocar todas as alterações, as modificações, os sucessos, os fracassos, como a gente conseguiu superar as dificuldades que ele teve. Cada vez que esse aluno muda de escola ou muda de ano, o professor que recebe vai acompanhar todas as adaptações feitas ao longo da vida dessa criança. E a partir disso vai ter maior facilidade de promover novas adaptações. Vejam, falar em adaptação curricular não é uma coisa simples, mas é viável, é possível, desde que a gente tenha esse mínimo contato, essa mínima disposição de considerar esses pontos que vão fazer toda a diferença. Mais uma vez eu digo para vocês que isso não é uma receita, na verdade foram conclusões que a gente foi tomando ao longo dos anos. Ainda gostaria que vocês observassem no livro de vocês 2 tabelas, 2 quadros que eu deixei, que mostram como a escola poderia estar organizando melhor essa adaptação, observando se nós vamos mexer nos objetivos, no conteúdo, na avaliação, que seriam essas etapas essenciais para a criança,
E que a gente faça esse registro concretamente, principalmente quando a adaptação é mais significativa, para que quando essa criança passe de um ano para o outro, a gente possa continuar esse processo de aprendizagem de uma forma mais harmoniosa. Posso garantir a vocês que é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é extremamente recompensador poder ver uma criança, mesmo não alfabetizada, progredindo cognitivamente na 6ª, na 7ª e na 8ª série. Isso é viável, desde que haja um mínimo de organização. Por hoje nós vamos ficando por aqui e vamos ouvir as dicas de estudo. Trago para vocês como dica o livro Inclusão, um guia para educadores. No capítulo 4, colocam dicas de como poder viabilizar essas adaptações no contexto escolar. Por hoje, nós vamos ficando por aqui e foi um prazer estar com vocês. Tchau! Adaptações curriculares. Como operacionalizá-las foi o tema desta aula. A professora Fátima nos explicou quais são as adaptações. As adaptações curriculares podem ser divididas em 2 grandes grupos. As menos significativas, mais fáceis de serem operacionalizadas pelo professor, e as mais significativas, que requerem um pouco de empenho do contexto escolar. Estudamos a provisão de recursos extraordinários. Os recursos extraordinários são bastante necessários e devem ser utilizados pelo professor. Inclui atividades que podem ser colocadas dentro do contexto escolar, como um professor extra, ou atividades fora do contexto escolar que a criança precise realizar. Observamos a operacionalização das adaptações curriculares. Para operacionalizarmos as adaptações curriculares, precisamos considerar uma filosofia inclusiva, as relações afetivas, a organização de uma rede de apoio e de um portfólio, para que isso realmente tenha sucesso. Até a próxima aula!